A todos dou boas-vindas, a quem eu cumprimentei, peço desculpa não ter cumprimentado, cumprimento-vos aqui e depois daí, se Deus permitir. Há sempre sintonia, muitas das vezes nós ouvimos os hinos ou as orações ou o estudo e parece que muitas das vezes tudo se liga. Isso pode-nos pensar, ou leva-nos a pensar certamente, que o Espírito de Deus está presente. Estás presente no antes, no durante e pode estar depois. Assim nós queiramos. Nós acabamos de cantar o hino número 137 e eu quero trabalhar para o Senhor. Muito bem. Uma passagem que nós às vezes quando lemos aqui, falamos e que não recordamos propriamente onde é que ela está, mas conhecemos alguma coisa que ela diz, é esta. Ezequiel, no capítulo 3, começando pelo versículo 16, até ao 21. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Penso que estamos cientes daquilo que acabamos de ouvir. Ali, a palavra estava a ser revelada a Ezequiel, a palavra do Senhor ao fim de 7 dias, que lhe revelou, alertando, chamando a atenção de quando ouvir a palavra do Senhor e quando vir o ímpio no seu caminho de perdição, a missão e a obrigação de cada um deles e de nós agora, transpondo para nós, de o alertar, nós como cristãos. Coisas que nós já conhecemos, muitas das vezes, disfarçadamente ou não disfarçadamente, conscientemente ou não conscientemente, procuramos ir mais profundos, procurar a razão, onde estão os meus dons, ou qual será de pregar, de ensinar, disto, daquilo, daquilo outro. Nós procuramos razões e mais algumas. Claro que encontramos na palavra do Senhor exemplos onde encontrar esse dom, essa característica que cada um de nós pode ter. Mas o dom, irmãos, os dons que o Espírito Santo, ou o dom que o Espírito Santo nos concede da sua presença em nós, nos faz exercitar tudo aquilo que nós somos, todo o nosso poder. E é isso, no nosso poder, que nós devemos servir ao Senhor, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração e com todo o nosso sentimento. Nós sentimos alegria, muitas das vezes alegria, e cantamos aquele hino, muitas vezes que há alegrias no céu quando um pecador, uma alma, se converte ao Senhor. Há alegrias de levar uma alma a Cristo. Penso que todos nós sentimos isso. Não sei que hoje, penso que não está aqui ninguém que não seja convertido. Graças a Deus. Mas graças a Deus, e não tanto, graças a Deus sempre, e muitas, mas gostaríamos também de ter mais alguém para que pudéssemos falar da esperança e da vida eterna que é em Cristo Jesus. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. Mas achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus. Será que nós não podemos fazer o mesmo? Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro.
Nesta passagem, André contou a seu irmão Pedro sobre a descoberta de Messias, o Cristo profetizado nas Escrituras do Antigo Testamento. Podemos fazer o mesmo. André fez o que queria fazer. André fez o que queria fazer. Ninguém teve que implorar a André ou importuná-lo para fazer isso. Não consta da palavra do Senhor. Ele fez o que queria fazer. Para nós hoje. E lendo isto, também queremos fazer? Ainda estamos conversando com os nossos amigos e com os nossos familiares sobre o Senhor? Por exemplo, eu posso dizer que, ou muitos de nós podem dizer isso também, que há mais de 40 anos ouvíamos constantemente falar dos esforços dos irmãos, de alguns irmãos, digamos, agora irmãos, mas na altura nós ouvíamos, ainda não era irmão, já era, há 40 anos já era, em estabelecer igrejas fiéis em comunidades ou em locais onde elas não existiam. E com muita frequência, parece que atualmente as igrejas são estabelecidas porque os irmãos não conseguem se dar bem. Não sei se entenderam. Eu quero isto dizer, se multiplicam as igrejas, mas não por amor a Cristo, mas por vontade própria, porque me sinto mal, porque aqui não aceitei, não gosto daquele irmão, não gosto daquilo. Bem, isto não é bem assim, isso é a palavra sempre, mas não é bem assim. E então temos a multitude de religiões. Perdemos nós o zelo de levar almas a Cristo? Entregamos todo o nosso poder, toda a nossa vontade, digamos, a quê? A especialistas, como agora vemos na internet, tantos e tantos, contratados, alguns até chamados pregadores, que contratamos de longe, que são estranhos à nossa comunidade, não conhecem os nossos costumes, os nossos usos, as nossas particularidades. São estranhos aos nossos amigos e familiares. Esperamos que ele se mude e com alguma capacidade, algum feitiço, seja lá o que for, convençam o nosso povo, os nossos irmãos, os nossos familiares e amigos, que não está, convencido, esses amigos, que não estão convencidos pela nossa luz e pela nossa vida. Eu tenho, não sei se os irmãos têm de memória, mas eu de vez em quando tenho trazido, ou ultimamente tenho trazido, alguns temas sobre a luz que nós devemos brilhar. Deixar que a luz brilhe em nós. Fazer aquilo que Deus nos pediu, que cada um de nós brilhe. Que cada um de nós seja o sal nesta terra. Se nós não exercitarmos essas capacidades, temos defeitos, temos dificuldades, mas temos que tentar brilhar, sempre brilhar e salgar esta terra. É assim que nós propagamos a palavra do Senhor. É assim que nós servimos de exemplo. É assim que Deus quer que cada um de nós seja. Como podemos capturar nós o espírito de André? Que, sem ninguém o obrigar, ele de livre vontade o fez. Como podemos? Lembrando-nos das alegrias, cada um de nós pode se lembrar das alegrias de levar almas a Cristo. Primeiro é isso. Os nossos corações podem ser resolvidos que esta é a maneira de Deus alcançar o mundo. É esta a maneira de Deus alcançar o mundo. Estamos procurando tantas outras, mas é esta a principal e primária, de sermos luz, de sermos sal. O caminho de Deus, por definição, deve ser o melhor caminho. E eu penso que os irmãos pensam que sim, que é. A palavra do Senhor em Salmos 18:30 diz isso mesmo. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que nele confiam. Claro que isto ressalta para nós. Será que eu acho que a palavra do Senhor é perfeita? Será que a palavra do Senhor nos prova? Sentimos isso? Será que sentimos que Ele também é escudo para nós? Temos que sentir isso mesmo. Vivemos e andamos pela fé, e na área do evangelismo pessoal, a fé é essencial para o sucesso. Nós somos hoje, a pergunta é, não somos hoje como os gentios antigamente, pensando que os métodos de Deus são tolos,
É pergunta. E a resposta nós vamos ver. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 23 diz-nos: pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da salvação, ou da pregação. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Mas nós, irmãos, simples como somos, alguns com mais capacidades, outros com menos capacidades, com mais dons ou menos dons, dependendo de cada um como está e a capacidade que tem, cada um de nós pode, efetivamente, fazer com que conheçam o Senhor Jesus. E que esta palavra, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, resulte em salvação. E eles não são, em vez disso, eles são comprovados e descomplicados o suficiente para qualquer cristão empregar com sucesso esta sabedoria de Deus. Aquilo que Deus vai derramando no dia a dia a cada um de nós. E se não derrama mais, é porque nós não queremos. Eu costumo dizer muitas das vezes, com facilidade, mas pensando bem naquilo que eu digo, os irmãos façam um esforço também para pensar, não agora aqui, de maneira mais profunda, mas possam pensar. Nós não somos felizes porque não queremos. Nós não somos felizes porque não queremos. Porque se nós quisermos e acreditarmos na palavra do Senhor, nada nos pode separar do amor dele. Nós temos isso na Escritura. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Será que nós temos no dia a dia um evangelho escondido? Será que a gente caluda? Estamos os nossos amigos, rimos, futebol, Porto, Benfica, Sporting, seja que for o clube, não interessa. Mas falamos disto, daquilo, daquilo outro, e não aproveitamos a oportunidade para falarmos de Jesus, um pouco que seja. Nosso Deus decidiu que o uso de cristãos como seus instrumentos seria o melhor método de espalhar a sua mensagem de forma eficaz. Romanos, capítulo 6, versículos 12 e 13. Não reine, portanto, em vós o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Quantos dos nossos vizinhos morreram sem esforços da nossa parte para alertá-los, para tentar interessá-los? Alguém disse: você pode levar um cavalo até a água. Cada um de nós pode levar o cavalo até a água, até ao lago, ou o sítio onde estiver água para beber. Mas não pode fazer beber. Não o podemos fazer beber, mas podemos levá-lo até a água. E ele bebe se quiser. Se tiver sede. Se não tiver sede, não bebe. Mas alguém contrapôs e disse: você pode fazer uma coisa. Pode salgar a aveia. O alimento que esse cavalo come pode levar um bocado de sal. E ao levar um bocado de sal, vai criar sede no cavalo para beber a água. Ou seja, se nós assim alimentarmos o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso familiar, seja quem for, com um pouco de sal, esse sal que Deus quer que cada um de nós use e seja no mundo, vai criar sede, tarde ou cedo, em alguém. E esse alguém vai ter desejo e vontade de beber. André salgou a aveia de Pedro. Precisamos nós de nos envolvermos e interessarmos pela vida dos outros ao nosso redor para fazer o mesmo. Certos em nossa fé de que isso pode resultar na salvação, na eternidade de almas preciosas. Aliás, é o segundo mandamento, ou um mandamento semelhante a este: amar o próximo que nós mesmos. Se amamos a Deus com todas as nossas forças, com o nosso coração, o nosso entendimento, e ao próximo nós mesmos. Nós amamos.
Em segundo lugar, todos têm lugar para estar. Todos nós temos lugar para estar. E um trabalho para fazer. Todos nós temos um lugar para estar e um trabalho para fazer. Paulo escreveu ao Timóteo: e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor. 2 Timóteo 2,24. Somos todos servos de Deus, portanto, todos devemos ser capazes de ensinar, quanto mais seja pela nossa atitude, pela nossa maneira, como nos tratamos um com o outro, como nos respeitamos, como falamos, a expressão que usamos, o carinho, o amor que deve estar presente. Todo cristão conhece o plano da salvação de Deus. Todos nós que aqui estamos conhecemos o plano de salvação de Deus. E e somos certamente, capazes de o transmitir da melhor maneira possível aos perdidos. Temos que fazê-lo. Todos são os mais adequados para este trabalho. Todos são os mais adequados para este trabalho, independentemente das suas habilidades. Deus não espera mais, reparem bem, Deus não espera mais do que o melhor de cada um de nós. Deus não espera mais do que o melhor de cada um de nós. O seu melhor estará no círculo de quê? De amigos, de famílias, familiares, de pessoas que o conhecem, que nos conhecem a cada um de nós. Se as nossas vidas, a vida de cada um de nós, são piedosas e aprendemos a necessidade de ser servos no reino de Deus, Ele nos dará influência suprema na vida de certas pessoas. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus, no capítulo 20, versículos 20 a 25 a 28. Não importa, irmãos, o quão talentoso seja o pregador, isto com devido respeito, não tem nada a ver com o Adelino, está a ver genericamente que acontece. Não importa o quão talentoso seja o pregador local, a sua influência na vida do nosso ente querido é limitada. Está limitada pela falta de convívio, pelo dia-a-dia, pelo nosso empenho, pela nossa dedicação, pelo nosso sacrifício, por o calar, quando às vezes nos irritamos e queremos falar mal em certo sentido, a replicar duramente, magoando as pessoas. Ele não faz isso. A sua influência é ilimitada. Este é o nosso lugar, o seu tempo, o nosso tempo para falar e encorajar um amigo, um familiar em direção a Jesus. Você pode vamos ficar certamente muito surpresos com o interesse e a vontade dessa pessoa aprender mais. Experimentemos. Terceiro, este é o método mais eficaz. Ponto final. Não vamos perder tempo a buscar outras razões. Façamos. Vamos buscar, porque é assim, porque eu tenho que estudar mais. Temos que estudar sempre a palavra do Senhor. Isso é certo. Temos que estar habilitados para responder. E se não soubermos, conforme temos aprendido aqui, pedimos a ajuda de um irmão para nos acompanhar e para nos ensinar, também para que possamos fazer luz nessa pessoa com quem estamos a falar. As pessoas em nossa sociedade hoje, digamos, não vêm aos cultos, aos domingos, como antes. As pessoas procuravam, eram mais, talvez, digamos, mais religiosas. As pessoas e nós mesmos precisamos ser sacudidos deste marasmo material. O que é este marasmo material? O que é que eu estou a dizer? É tudo quanto Satanás está produzindo. E o que é que Satanás está produzindo? Está-se aproveitando da nossa inclinação para o mal, da nossa inclinação para o ócio, da nossa inclinação para enchermos o tempo com filmes, telenovelas,
livros, isto e aquilo outro, que não edificam. Que não edificam. Mas enchem o nosso tempo. Tempo que ainda podíamos dedicar um pouco que fosse na oração, na meditação. Como cristãos, devemos lembrar-nos que o nosso envolvimento pessoal na vida dos outros é a melhor maneira de levá-los a Jesus Cristo. O nosso envolvimento pessoal na vida dos outros é a melhor maneira de levá-los a Cristo. Para começar, há o quê? A nossa vida, o nosso caráter, a maneira de ser, o que é que somos, o nosso caráter e a nossa vida. Aquilo que brilhamos. Será que brilhamos? Jesus quer, Deus quer. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Depois de tudo isto, também podemos dizer: há a providência de Deus, que prepara as almas, trabalhando em suas vidas, para prepará-las para o Evangelho. Se eles estiverem dispostos, no momento em que entramos em cena, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com o nosso amor, com o nosso carinho, por mais fraco que possa parecer a cada um de nós, por mais fraco que possa parecer a cada um de nós, nosso amigo já foi preparado por Deus e somos o agente perfeito para Deus naquele momento, com o nosso conhecimento e com as nossas palavras de encorajamento. Será que o queremos ser? Não sei. Para terminar, irmãos, eu resolvi trazer uma coisa que encontrei na internet já há muito tempo, se calhar os irmãos conhecem, mas fazer um pouco de meditação e então terminarmos. O autor é desconhecido. Não sabem quem escreveu isto. Mas reparem no que ele escreveu. Amigo, eu estou em julgamento agora e sinto que é o culpado de alguma forma. Na terra, caminhei contigo dia após dia e nunca me apontou o caminho. Conheceste o Senhor em verdade e glória, mas nunca contou a sua história. O meu conhecimento, então, era muito obscuro. Podia ter-me levado em segurança a Ele. Sim, eu sabia que Ele tinha criado a terra, mas não sabia daquele segundo nascimento. E agora estou sentado neste dia condenado porque não o mencionou. Ensinaste-me muitas coisas. Isso é verdade. Chamei-te de amigo e confiei em ti. Aprendo agora, mas é tarde demais. Podia ter-me livrado desse destino. Caminhámos de dia e conversámos de noite. E, no entanto, não me mostrou a luz. Deixaste-me viver, amar e morrer. E sabia que eu nunca viveria no alto. Sim, chamei-te amigo na vida. E confiei em ti na alegria e na luta. E, no entanto, ao chegar a este fim, já não te posso chamar meu amigo. Muito obrigado pela vossa atenção.